Agora no Ver Mais vamos falar do tempo. Vamos entender por que ocorrem essas mudanças de temperatura de uma hora para outra, né, pessoal? Vamos combinar. 0 grau, 1 grau, 35 graus. É assim, aqui na nossa região é assim. Do frio extremo ao calor, também tem a questão da umidade. É normal nesta época do ano termos as paredes escorrendo, enfim, aquele chão todo úmido. Estamos conectados com a meteorologista da Ipagre-Ciran, Gislânia Cruz. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Uma honra. Ai, que legal a paisagem aí atrás. Tem o que é aquilo lá? É um tornado, um ciclone? Tem uma foto atrás de você. Furacão. É o furacão Catarina que aparece ali atrás. Ah, o furacão. É uma imagem dele. Ai, que demais. Eu gosto bastante de observar onde os nossos convidados estão. Olha, vamos começar com a questão da umidade, então. A roupa do varal não seca, né, mulherada? A mulherada que tá em casa aí, o chão da casa fica tudo úmido. Qual o motivo de socorrer? É comum? Então, quando nós temos essa situação em que nós temos um aquecimento durante o inverno, que é o caso agora, né, dessa semana, em que nós temos a temperatura mais elevada do que o normal para a época do ano. Era para estar frio, julho é o mês mais frio e no momento nós temos aí uma massa de ar mais quente predominando em Santa Catarina. Isso ocorre por um bloqueio na atmosfera que impede o deslocamento das frentes frias pelo sul do Brasil, mantendo elas mais ali na altura do Uruguai, Rio Grande do Sul. Hoje até tem uma que se aproxima um pouquinho de nós, mas desvia para a área oceânica. E aí o que acontece? Essa massa de ar quente continua aqui, mantendo as temperaturas mais altas. Quando ocorre isso, nós temos o oceano, ele está frio. Isso não mudou no oceano, a temperatura mais baixa no oceano não mudou, porque devido à época do ano ela tem que estar mais baixa mesmo. Mas aí o ar que está mais quente em contato com essa superfície do oceano mais frio, ele condensa próximo à superfície e forma os nevoeiros marítimos que vocês têm ouvido falar aí nos últimos dias. Claro que esse nevoeiro marítimo, ele vai estar influenciando as áreas mais próximas do mar, e são essas áreas que que vão ficar com uma umidade mais elevada, próxima aí a 95%, 100%. Sim. Quando nós tivermos a formação desses nevoeiros, e aí fica assim, escorrendo parede, chão molhado, a roupa não seca. Então, assim, é característico dessa época do ano no inverno, um aquecimento, a gente tem esses nevoeiros marítimos. Não dá para dizer que não ocorre sempre, porque sempre vão ocorrer durante uma determinada época ali do inverno. E vamos lá, né? É triste para dona de casa esse tempo, é triste, não seca nada, fica tudo sujo. Sim, é bem complicado. Mas bom é que pelo menos tem dias que está com essa condição do nevoeiro um pouco mais persistente e outros não. Ontem nós tivemos mais nevoeiro, hoje já não está tanto. Então sim, hoje, agora à tarde, a gente tem uma umidade próxima de 50%, não está tão úmido, né? Hoje, com certeza, a roupa seca um pouquinho mais. Oba! Vou chegar em casa, dá para recolher. Agora sim, esse nevoeiro tem a ver com a neblina também? Nevoeiro e neblina é a mesma coisa, né? Só que o nevoeiro é o termo técnico, né? E a neblina que o pessoal usa, assim, mais corriqueiro, vamos dizer assim. Mas é a mesma coisa, né? Então, é quando a gente tem, na verdade, o nevoeiro nada mais é do que uma nuvem que se forma próxima à superfície e você consegue entrar nela. Isso só acontece nos níveis mais altos quando você está de avião, né? Mas quando está na superfície, a gente consegue, por exemplo, tem um nevoeiro numa determinada estrada, diminui um monte a visibilidade, você passa ali dentro daquela nuvem. Então é isso que acontece. Estamos conversando com a Gislânia Cruz, meteorologista da Ipagre-Ciran. Agora explica uma outra situação. Eu até achei que neblina e nevoeiro fosse diferente, mas nós temos neblina, nevoeiro e cerração. Cerração também entra nessa lista de sinônimos? É tudo igual? É como as pessoas vão chamar, na verdade. Mas o termo técnico mesmo é nevoeiro, né? A gente também tem névoa seca, névoa úmida e o nevoeiro. Esses são os três. E vai, de acordo com a visibilidade que a gente tem, a gente vai chamar de um ou de outro, né? Mas o que tem ocorrido nesses últimos dias na faixa litorânea é tudo realmente nevoeiro marítimo. E aí ele se forma bem próximo, quase quando
Às vezes, durante o dia, ele dá uma dissipada com o aquecimento do próprio dia, dissipa um pouquinho, mas quando você olha na direção assim do oceano, você consegue ver que lá parece que tem um paredão, né? Então, ele dá uma dissipada próximo à costa, mas em áreas mais afastadas, às vezes ele permanece o dia inteiro. E isso é muito comum mesmo, né? E vai ocorrer sempre em época em que a gente tem um aquecimento do ar e que a superfície do mar está mais fria do que o ar. É isso aí. Agora, a Gil, me conta uma coisa. A gente estava discutindo esses dias aqui na TV, entre as mulheres aqui. Quando o tempo está assim úmido, certo é abrir a janela ou fechar a janela? Se você abrir, acho que vai escorrer mais ainda, né? Eu normalmente, quando ocorre esse tipo de situação, às vezes uma panela de pressão numa situação assim, pode ver que embaça a casa toda, né? Eu acabo abrindo mais, assim, para tentar ver se eu consigo desembaçar. Para finalizar... Mas é difícil, é difícil. É difícil, gente. Eu ligo o ar, às vezes um pouquinho, só um pouquinho para ter, né, parecendo que tá sequinho. Rapidinho, então, para finalizar, essa amplitude térmica, a diferença muito, os extremos, é comum também na nossa região? É comum, porque a gente mora numa região em que a gente tem influência de massas de ar extratropicais e tropicais. Tá. As extras mais frias, né? E as tropicais mais quentes. É por isso também que a gente tem tanto evento meteorológico assim mais extremo, muitas vezes com ocorrência de temporais, às vezes com muito granizo, às vezes tornado, né, a microexplosão. Esse tipo de fenômeno ele ocorre exatamente porque a gente está numa região, né, que tem essa influência das duas massas. Então, claro, a gente sempre costuma dizer, em outras regiões, no inverno em Santa Catarina, as pessoas às vezes têm uma ideia de que o inverno aqui, ele é o tempo todo frio. Sim, e não é. Você tem ondas de frio intercaladas com períodos mais aquecidos. Não tanto quanto esse agora, né? Pode ser que esse a gente até possa definir ele, dependendo do tempo que permanecer, até como um veranico em alguma região do estado. Sim. Isso muito provavelmente. Só que esses veranicos, pensa que eles são muito comuns em maio, ocorre em junho e em julho, mas em maio todo mundo conhece. Será que esse maio vai ter veranico? Porque ele é famoso no mês de maio. Sim. Mas ele também ocorre em outros meses. Gil, obrigada, querida. Beijo no seu coração. Volte sempre, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde a todos. Valeu. Eu já tô com saudade do frio. E você?